Bom dia, galerinha do nono ano. Vamos dar continuidade à nossa aula da apostila 4, a aula 3, né? A aula da terceira semana. Na última aula, na aula da semana passada, nós falamos sobre a Primeira Guerra Mundial. Falei com vocês que a Alemanha saiu como a única culpada da guerra, né? E teve que pagar ali foram impostas várias sanções, né? Pelo Tratado de Versalhes. E eu falei com vocês também que a Rússia precisou sair da Revolução, da Primeira Guerra, e justamente porque estava acontecendo uma revolução dentro do próprio país. Então, a Rússia retira-se da Primeira Guerra por conta de uma revolução que estava acontecendo no país. E é o que nós vamos falar na aula de hoje, ó. Em 1917, o povo russo, liderado pelo Partido Bolchevista, derrubou o governo autocrático de Nicolau II. Esse partido assumiu o poder, instalando no país o regime socialista. Se a gente vir aqui embaixo nessa caixinha, nós vamos ver o conceito do socialismo, né? Que é o regime socialista, que diz: socialismo tem como base a socialização dos meios de produção, o bem comum a todos e a extinção da sociedade dividida em classes. Então, os socialistas, ele vem com essa ideia de socializar as formas de produção, de trazer que todos tenham um bem comum, certo? E aí, nisso, eles trabalham para uma extinção de uma sociedade dividida em classe, onde nós temos sociedades onde um grupo é muito rico, onde outro grupo é mais pobre, porque visa essa ideia de lucro, que é o contrário do capitalismo que nós vimos, né, assim que iniciou a Idade Moderna, né? Lá no final da Idade Média a gente viu isso. Então o capitalismo, né? Qual é a ideia do capitalismo? Tem como principal objetivo a acumulação de capital através de lucro. Nesse acúmulo de capital, acúmulo de lucro, de dinheiro, nós vamos ver sempre um grupo sobressaindo a outro, um grupo enriquecendo e um outro empobrecendo. Porque para esse grupo sobressair tem que ser em cima de outro grupo, né? De um grupo mais desfavorecido. Então, iniciando aí o Partido Bolchevista, nesse governo autocrático que derrubou o governo de Nicolau II, ele vai instalar esse regime socialista na Rússia. O czar, naquele tempo, era chamado o rei, né, o líder dos russos, era chamado de czar, tá vendo? Então, o czar Nicolau II exercia o poder de forma absolutista. Lembra dos reis absolutistas que existiam na Europa? Então, ele também tinha esse poder absolutista de querer enriquecimento, né, com uma aristocracia ociosa e corrupta, indiferente aos problemas do povo. Então, o Nicolau II, ele era um rei absolutista, ele não tinha ali ele não tinha preocupação com os problemas do povo, além de possuir poder ali, a sua aristocracia, seu governo, era de forma ociosa e corrupta, né? A população da Rússia era aproximadamente 175 milhões de habitantes. Os camponeses representavam 85% dessa população e viviam miseravelmente. Então, olha aí, pessoal, 85% da população eram camponeses e esses camponeses eram miseráveis. Eles viviam de forma muito precária. Os preços das terras eram muito elevados e os camponeses não tinham condições de adquiri-las ou cultivá-las. Ocorriam constantes revoltas no campo. Então, além da terra ser muito cara, esse camponês tendo uma vida miserável, você acha que esse camponês vai ter condição de pagar, de comprar essa terra? Não vai. Nas cidades, os operários enfrentavam condições bastante precárias, com jornada de trabalho de até 14 horas. Pensa, pessoal, hoje em dia, qual é a nossa lei trabalhista? De você ter 8 horas de trabalho. Naquele tempo, quem trabalhava nas fábricas, né, os operários, eles tinham que trabalhar até 14 horas com salário baixo e sem nenhuma legislação trabalhista, sem nenhuma lei que garantisse um salário mínimo, que garantisse férias, que garantisse horário de almoço, nada disso.
como a gente tem hoje aqui no nosso país. Então imagina, 14 horas é muito tempo, é muito cansativo. Para um salário muito baixo, não compensava. Mas aí você vai se perguntar, mas professor, por que ele não saía daquele emprego e ia para outro? Não tinha outro. Todos os operários possuíam esse tipo de vida, né? O descontentamento fez o povo aderir às ideias socialistas. É aí que vem, ó. Esses socialistas chegam, começam a trazer ali ideias de quê? De que todos são iguais, ideias de quê? Ideias de que eles pregavam uma ideia, né, de acabar com as classes sociais, de trazer os trabalhos, a forma de produção de forma social, onde todos teriam terra, né? Então, esse descontentamento fez o povo aderir às ideias socialistas divulgadas por estudantes e intelectuais das universidades. Eles organizaram os operários para lutar por seus direitos. Então, eles começam aí a lutar pelos seus direitos. Antecedentes da Revolução Russa. Antes, né, o que aconteceu? Num congresso realizado pelo Partido Operário Social Democrata em 1903, surgiram dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques, né? Os bolcheviques, que significa maioria, defendiam a tomada do poder pelo proletariado, o qual, aliado aos camponeses, instalaria um governo socialista. Não, então o bolcheviques era o povão, né? Era aquele que estava defendendo o proletariado, aquele operário que vivia, né, em péssimas condições, aquele camponês que também vivia em péssimas condições. Já os mencheviques, que eram a minoria, né? O que eles defendiam? Defendiam que antes de chegar ao socialismo, o país deveria passar por uma fase capitalista, no qual o governo seria exercido pela burguesia. É onde eu trouxe já o que significa capitalismo. É esse acúmulo de capital, essa busca de lucro, né? Em 1904, a Rússia entrou em guerra com o Japão pela disputa de territórios na Manchúria e na Coreia, na qual o exército russo foi derrotado. Aí o que acontece? A situação financeira da Rússia agravou-se e as críticas à administração do governo aumentaram. Então a ideia dos mencheviques era o quê? Não, antes da gente chegar a um período socialista, a gente precisa obter riqueza. Vamos primeiro obter riqueza, primeiro obter lucro, para depois a gente fazer a divisão correta. Só que nisso, o que acontece? Os russos vão acabar perdendo uma guerra contra o Japão, que estava em disputa por territórios. Pessoal, e a gente sabe que quando eles entram, qualquer país que entra em guerra, mesmo que você até saia vitorioso, você vai ter ali muitas perdas. No caso da Rússia, ela sai derrotada contra o Japão. Então a situação financeira da Rússia vai se agravar, as críticas do governo vão aumentar. Em janeiro, o povo realizou uma grande concentração diante do Palácio de Inverno para reivindicar uma Constituição, eleições, redução da jornada de trabalho e aumento dos salários. Então, o que vai acontecer? Todo o povão lá vai se juntar na frente do Palácio de Inverno para fazer reivindicação. Pedir que se faça uma Constituição, que haja eleição para votar nos seus líderes, que haja uma redução na jornada de trabalho, que haja o aumento dos salários. Claro, né, gente? Eles vão pedir melhores condições de trabalho. As tropas do governo vai reagir, sabe como, pessoal? Com violência lá. E muitas pessoas foram mortas. Eles não vão aderir, não vão aceitar as reivindicações do povão. O governo age com violência e muitas pessoas foram mortas. Esse dia, né, esse acontecimento ficou conhecido como Domingo Sangrento, por conta, né, foi num domingo, né, um domingo de janeiro, e foi conhecido justamente porque mataram-se muitas pessoas ali. Protestos, greves e levantes militares explodiram em várias regiões. E o czar, pressionado, prometeu uma constituição, né? O que vai acontecer? O czar ali vai ficar pressionado com toda aquela situação, promete uma
uma Constituição. Lembra, Constituição é um conjunto de leis, né, para facilitar ou para reger, né, uma sociedade. E aí o que ele faz? Ele vai criar a Duma, que é uma assembleia eleita por voto censitário. Pessoal, voto censitário é voto por renda. Vota nessa assembleia, né, o povo, mas apenas quem tiver uma quantidade mínima de renda, né? As promessas do czar não acalmaram os bolcheviques, levando a criar os sovietes. O que são os sovietes? Assembleias de operários, soldados e camponeses em várias regiões do país, né? E aí eles vão ativar o movimento revolucionário. Claro, porque a Duma não vai resolver o problema dos bolcheviques. Eles criam os sovietes, que é um local onde eles vão ter assembleia, né, com os operários, com os soldados, com os camponeses, para ativar o movimento revolucionário. O czar não conseguiu conviver com a Duma e voltou sua posição autoritária. Ele volta a ser autoritário. Dissolveu também os sovietes e seus líderes foram presos e deportados. Então, quem criou os sovietes foram presos e deportados, né, para as suas cidades de origem. Então, nós vamos ver aí que o czar, o rei, né, continua muito autoritário. A crise interna agravou-se com a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então, percebam, a Rússia já estava numa crise. Então, aqui ela entra na primeira contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, levando ao movimento revolucionário. É onde a revolução acaba acontecendo, né? Com a Guerra Mundial, todos os recursos do governo russo passaram a ser usados na indústria de armamento. Por causa da convocação de trabalhadores para compor o exército, a produção agrícola declinou, caiu, né? Entrou em decadência. Mal preparado, o exército russo sofreu inúmeras derrotas nas fronteiras. A destruição de plantações fez o preço dos produtos subir e a fome atingiu duramente o povo. Então percebam, a Rússia entra na guerra, todo investimento que eles tinham é para produzir armas, né? E aí o que acontece? Já estava uma crise interna na Rússia. A Rússia então passa a viver ali uma revolução muito grande, perde território, perde sua economia, entra em declínio, principalmente a produção agrícola. Nós vamos ver aí aumento do preço dos produtos, fome em todo o povo, né, na maioria do povo. E a fuga dos soldados dos campos de batalha foi incentivada pelos bolcheviques. Do exterior, os líderes Lenin e Trotsky continuaram orientando os revolucionários. As greves e levantes nas forças armadas, a luta dos camponeses pela terra e a invasão do Palácio de Inverno pelos revolucionários fizeram com que o czar abdicasse do trono, do poder. Então percebam, a situação da Rússia ficou num nível tão extremo que, devido a um monte de greve dos trabalhadores, né, o levante das forças armadas contra o próprio czar, a luta desses camponeses pela terra, né, e a invasão que eles fizeram no Palácio de Inverno pelos revolucionários, o czar decidiu, não, então vou abdicar o trono, vou sair do poder. E aí o que acontece então? O poder finalmente chega nas mãos dos mencheviques. Lembrando, mencheviques eram aquele grupo, era a maioria da população formado pelo grande proletariado, pela população operária, né? Pela população camponesa. Então, formou-se na Rússia um governo liberal burguês liderado pelo menchevique Kerensky, pressionado pelos sovietes. O governo anistiou os presos e exilados políticos. O que é anistiar? Anistiar é perdoar. Então, o governo vai perdoar aqueles presos e os que foram exilados e os políticos que foram exilados. Lenin e Trotsky, bolcheviques, retornaram ao país assumindo a direção dos sovietes.
Deixa eu voltar aqui, só para eu compreender. Quem assumiu os mencheviques eram a minoria, tá, pessoal? Só para não confundir aqui. Então, voltando. O czar abdicou. Então, quem assume são os mencheviques. Mencheviques, volta lá, que eu tinha confundido aqui com vocês. Mencheviques, quem são? Ó, os bolcheviques, que são a maioria. Os mencheviques era a minoria, era aqueles que defendiam que antes de chegar ao socialismo precisava passar pelo capitalismo, tá? Só ratificando aí o que eu falei. Então, formou-se na Rússia o governo liberal burguês liderado pelo menchevique Kerensky. Ele vai ser pressionado pelos sovietes. Aí sim, os sovietes eram aquelas reuniões organizadas pelos bolcheviques. O que eles vão fazer? Ele vai perdoar os presos, né, e os exilados, porque os presos e exilados eram justamente os membros dos bolcheviques, né? Lenin e Trotsky, aí sim, eles eram bolcheviques, retornaram ao país e assumiram a direção dos sovietes. Iniciaram uma campanha sintetizada no slogan Pão, Terra e Paz. O que significava esse slogan Pão, Terra e Paz? Significava a entrega da direção das fábricas aos operários, distribuição de terra aos camponeses e retirada da Rússia da guerra. Então é nesse contexto que a Rússia sai da Primeira Guerra, né? É nesse contexto que a Rússia, com esse slogan de Pão, Terra e Paz, entrega a direção das fábricas aos operários, onde eles vão conseguir ter uma vida melhor, né, os operários, por isso está ali o pão, porque eles conseguem ter condições de comprar alimento. Terra, porque vai haver a distribuição, eles pedem uma distribuição de terra aos camponeses. E paz, porque eles não querem continuar na guerra. Trotsky, lembrando, bolchevique, né, organizou a Guarda Vermelha, milícia revolucionária. Entretanto, o governo mantinha a Rússia na guerra, alegando que a indenização exigida pelos alemães para a saída era muito alta. Com isso, os bolcheviques fortaleceram-se e ganharam adeptos dos sovietes. Então, nós vamos ver que os bolcheviques vão acabar se fortalecendo aí e eles acabam tomando o poder. Deixa eu ver, já acho que a gente já está terminando. Se o meu computador deixar... Vamos. Aí, já estamos finalizando. A gente vai falar agora sobre o início, né? Os bolcheviques tomam o poder. O que acontece? Em outubro de 1917, formou-se o Partido Bolchevique, né? Aí cria-se o Partido Bolchevique. Era um partido comunista. O que significa comunismo? O comunismo pode ser compreendido como certo tipo de ordenação social, política e econômica, onde as desigualdades seriam sistematicamente abolidas. Quando eles vêm com essa ideia de comunismo, é uma ideia de quê? De acabar com as desigualdades sociais, né? De acabar com essas diferenças sociais. Um pouco parecido com as ideias socialistas, só para a gente compreender. Então, o que acontece? Tomou o poder e instalou o governo socialista presidido por Lenin, né? Justamente, governo socialista ligado ao comunismo. As grandes propriedades foram abolidas, as fábricas foram nacionalizadas e os operários assumiram a sua direção. Lenin negociou a paz com os inimigos e, pelo Tratado de Brest-Litovsk, a Rússia saiu da guerra com grande perda territorial. Então, eles fazem o tratado de sair da guerra. Qual é o nome do tratado? Brest-Litovsk. Não precisa decorar esse nome difícil, não. É só porque foi assinado esse tratado onde a Rússia consegue sair da guerra, mas sai lá com grande perda territorial. A burguesia russa levantou-se contra o novo regime. Lembrando, burguesia, né, era uma parte rica da sociedade também. Foi apoiada pelas nações capitalistas, claro, porque as outras nações capitalistas não queriam que a Rússia se tornasse um país socialista, porque a Rússia era uma grande sociedade, era um grande país influente. Então, ele tinha as outras nações capitalistas tinham medo de que pequenos grupos socialistas daquele país
se levantasse, fossem encorajados pela Rússia para conseguir também acabar com o capitalismo nos seus países. Então, esse levante, esse grupo, essa burguesia que se levanta contra esse novo governo da Rússia vai ser apoiada pelas nações capitalistas europeias, interessadas em impedir a implantação do socialismo. Claro, eles não queriam que o socialismo avançasse. A guerra civil dos brancos, opositores, contra os vermelhos, comunistas, tomou conta do país. Então nós vamos ver ali, ó, uma grande guerra civil entre brancos e vermelhos. Quem era o branco? Aqueles que eram os opositores ao atual governo. E os vermelhos eram os comunistas, né? Vai tomar o país. O governo viu-se obrigado a destinar todos os recursos para a defesa das fronteiras, confiscando a produção rural. Esse período foi chamado de comunismo de guerra, né? Por que comunismo? Porque ele vai ter que destinar todos os recursos para a defesa das fronteiras, né? Então eles vão tentar ali manter as fronteiras e vão confiscar a produção rural. Em 1921, derrotados os brancos e afastada a ameaça externa, o país estava arruinado. Lenin decidiu recuar no processo de socialização e adotou uma nova política. Então, você vê aí que os brancos vão ser derrotados, ok. A ameaça externa foi afastada, mas o país estava arruinado. Lenin adota uma nova política. Qual é essa nova política de Lenin? Vamos ver. Lenin definiu a nova política, a NEP, Nova Política Econômica, com a frase: um passo atrás para dar dois à frente. Então, o que ele vai dizer? O que essa nova política se trata? Trata-se de um recuo necessário no processo de socialização. Então, o que vai acontecer? Liberou a venda do excedente das colheitas e o funcionamento de pequenas manufaturas. Concentrou os recursos na produção de energia, matéria-prima e a importação de máquinas para a indústria e organizou cooperativas de comerciantes e agricultores. Nisso a produção vai crescer, né? A ideia dele era dar retroceder, tipo, não, vamos esperar um pouquinho para a gente socializar esse país, para depois a gente socializar mesmo de verdade. Em 1922, Lenin fez acordo com as várias regiões que formavam o Império Russo, então criando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nesse momento, nós vamos chamar a Rússia aqui de União Soviética, porque com essa sigla aqui, ó, o RSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O que vai acontecer? Lenin vai morrer. Em 1924, com a morte de Lenin, o poder foi disputado entre Trotsky e Stalin, que tinham posições divergentes. Quais são do que se dá essa divergência? Trotsky defendia a revolução permanente. Isto é, ele achava que a Rússia deveria ajudar a implantação do socialismo em outros países. Então, Trotsky vem com essa ideia de implantar o socialismo e que a Rússia devia ajudar a implantar esse socialismo em outros países. E Stalin era favorável à estabilização do regime para depois expandi-lo. Ele queria primeiro estabilizar o regime socialista para depois crescer. O que acontece? Stalin, vitorioso, Stalin expulsou Trotsky do partido bolcheviques e autorizou sua deportação. Trotsky não tem ali a sua vitória. Ele viveu no México, onde foi assassinado em 1940 por um agente da polícia política de Stalin. Em 1927, Stalin, agora, né, assumindo o poder, ele aboliu a NEP, né, essa nova política feita por Lenin, política econômica, isso. E por meio de planos econômicos, os planos quinquenais continuou o processo de socialização. Então ele cria ali os planos quinquenais e continua o processo de socialização. A Rússia cresceu rapidamente com o desenvolvimento da indústria pesada, a redução do analfabetismo e o progresso técnico-científico. Nós vamos ver então que
com esse avanço da socialização na Rússia, a Rússia acaba crescendo, a sua indústria acaba crescendo, vai haver uma redução do analfabetismo e, claro, um progresso no meio técnico e científico. Stalin perseguiu violentamente seus opositores e realizou os expurgos, expulsando do Partido Comunista seus adversários, além de prender todos os que reagiram ao seu autoritarismo. Então nós vamos ver que, sim, nós vamos ver pontos positivos com o processo de socialização da Rússia, ok, mas nós vamos ver que Stalin, ele também se transforma aqui num grande autoritarismo. Ele não vai aceitar os opositores, vai mandar prender, vai mandar expulsar todos aqueles que se levantassem contra o Partido Comunista. Finalmente, então, vamos para as atividades. Número 11. A Revolução Russa iniciou pelo descontentamento dos operários russos. Assim sendo, descreva quais fatores causaram esse descontentamento. O que causou o descontentamento dos operários russos? Volta lá na atividade, volta lá na matéria e escreve aqui na 11. Número 12. Num progresso realizado pelo Partido Operário Social Democrata, em 1903 surgiram dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques. Sobre esses grupos, responda o que os bolcheviques defendiam e, letra B, o que os mencheviques defendiam. Vocês vão responder essas duas perguntas. Número 13. Segundo o texto, descreva a diferença entre socialismo e capitalismo. O texto a gente explica melhor isso. E na número 14, nós temos aqui, sobre os mencheviques e bolcheviques no poder. MAC V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá, vamos ver cada frase. O governo russo, liderado pelo menchevique Kerensky, foi pressionado pelos sovietes e anistiou os presos e exilados políticos. Nós falamos disso? E aí? V ou F? Lenin e Trotsky, bolcheviques, retornaram ao país, assumindo a direção dos sovietes e iniciaram uma campanha, sintetizada no slogan Pão, Terra e Paz, que significava, dentre outros fatores, a entrega da direção das fábricas aos operários. E aí, faz sentido? Né? Terceira frase. Em outubro de 17, formou-se o Partido Bolchevique Comunista, que tomou o poder e instalou o governo capitalista presidido por Lenin. E aí? Penúltima frase. Lenin negociou a paz com os inimigos e, pelo Tratado de Brest-Litovsk, a Rússia saiu da guerra com uma grande perda territorial. E, por fim, a Guerra Civil dos Brancos contra os Vermelhos tomou conta do país em 1921. Os brancos foram derrotados e a ameaça externa foi afastada, deixando o país arruinado. E aí, onde está aí os verdadeiros e as frases falsas? Marca V ou F e vamos para o número 15. Número 15 está bem assim, Após a derrota dos brancos em 1921, Lenin definiu uma nova política econômica. Diante disso, responda. Do que se tratava a NEP, Nova Política Econômica de Lenin? Com a morte, letra B, com a morte de Lenin em 1924, o poder foi disputado por Trotsky e Stalin, que tinham posições divergentes. O que defendia Trotsky? Vai escrever na letra B. Na letra C, e Stalin, a que ele era favorável? Vai escrever na letra C. E na letra D, você vai fazer um breve relato. Quem saiu vitorioso? Trotsky ou Stalin? Faça um breve relato desse contexto. E aí a gente finaliza a nossa aula de hoje. Eu sei que a nossa aula ficou um pouquinho longa, porque falar de Revolução Russa é puxado mesmo. Tem muito detalhe que a gente precisa ver, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chame no WhatsApp que eu estarei disponível para vocês, tá bom? Se ficar alguma coisa aqui que não ficou bem explicado, que às vezes, porque quando a gente dá aula em sala é uma coisa, né? A gente vai explicando e vai tendo feedback de vocês. Aqui a gente não consegue, a não ser que vocês falem. Então falem no grupo aí, que aí eu explico novamente se for necessário. Na semana que vem, nossa última aula, nós vamos falar sobre o período entre guerras, né? Que é esse período aí de 1920 e 1940, entre Primeira Guerra e entre Segunda Guerra Mundial. Ok? Muito obrigado, até a nossa próxima aula.